Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Thiago Lima e esse é o nosso canal dedicado a você que tem interesse em aprender eletrônica aplicada à manutenção e se tornar, de fato, um reparador de placas eletrônicas e dominar de uma vez por todas esse segmento que cresce cada vez mais no nosso país. Esse é um dos vídeos respostas da nossa caixinha do Instagram, onde nós selecionamos as principais, as melhores perguntas feitas lá no nosso Instagram e trazemos aqui para vocês a resposta em formato de vídeo, para que vocês possam ver e rever quantas vezes forem necessárias, beleza? Então vamos para o nosso vídeo resposta de hoje, onde o nosso seguidor perguntou quais características levar em consideração na hora de substituir um capacitor. Primeira coisa que a gente precisa entender é: os capacitores são componentes utilizados para filtro, né? Então eles são utilizados para evitar ruído e para armazenar cargas eletrônicas. Em algum nível, todos os capacitores, até mesmo os menores, trabalham armazenando carga e também operam como filtros contra ruídos. Cada tipo de capacitor de cerâmica, capacitor eletrolítico, capacitor de tântalo, eles vão trabalhar filtrando, né, ruídos diferentes. Por exemplo, os capacitores de cerâmica, os capacitores cerâmicos, né, eles são capacitores que operam contra ruídos de alta frequência. Então, geralmente, eles são empregados nos circuitos para servirem de filtros de alta frequência. Os capacitores eletrolíticos, eles servem para armazenar carga e de filtros contra ruídos de baixa frequência. Então, existe cada um dos tipos desses capacitores trabalham com essas características, tá? Na hora da substituição, uma característica que a gente precisa sempre levar muito em consideração é: a primeira coisa, nós só devemos substituir os capacitores por um capacitor do mesmo tipo. Ou seja, se é um capacitor cerâmico, eu vou substituir por um capacitor cerâmico. Se é um capacitor eletrolítico, eu vou substituir por um capacitor eletrolítico. Se é um capacitor de tântalo, eu vou substituir por um capacitor de tântalo. Eu já peguei placas, já veio placas eletrônicas aqui para o nosso laboratório, onde era um capacitor de tântalo, que é um capacitor que suporta altas frequências, numa fonte chaveada, por exemplo, e outro técnico substituiu e colocou um capacitor eletrolítico. Então o defeito era só esse. O equipamento funcionou por um tempo, mas como o capacitor eletrolítico não suporta altas frequências, com o tempo de funcionamento, o capacitor eletrolítico começa a aquecer. Então ele começa a perder as suas características ali do componente. Então a placa começa a apresentar defeito. Então essa placa veio para a gente só fez a substituição, tirou o capacitor de eletrolítico, colocou um capacitor de tântalo e voltou a funcionar. Então, primeiro detalhe, primeira coisa que é importante, sempre substituir o capacitor pelos capacitores do mesmo tipo. Cerâmico, cerâmico, tântalo, tântalo, eletrolítico, eletrolítico e qualquer outro modelo que você tiver, sempre pelo mesmo modelo. Além disso, quais características a mais vocês precisam observar? A capacitância do capacitor. Sempre buscar colocar um capacitor de mesma capacitância, tá? Se você não tiver um capacitor da mesma capacitância, pode colocar um capacitor um pouco acima do valor que você tem. Dificilmente eu substituo por um valor um pouco abaixo, tá? Então sempre um pouquinho acima, tentar não extrapolar uma tolerância de 10% no máximo na hora de fazer a sua substituição. Mas lembre-se, todas as vezes que a gente vai fazer uma substituição de um componente que não é exatamente o mesmo, pode vir a ocorrer algum tipo de avaria na placa eletrônica. Então, toda vez que a gente substitui um capacitor por outro semelhante, que não seja exatamente igual, a gente pode vir a sofrer algum tipo de problema naquela placa eletrônica. Então, a primeira coisa, capacitância. Observar a capacitância, precisa ser a mesma ou um pouquinho superior. A tensão do capacitor, todos os capacitores, como por exemplo esse daqui, ó, ele vai ter capacitância e tensão de trabalho. Capacitância e tensão de trabalho. Capacitância igual ou um pouco acima, tensão de trabalho igual
ou acima. A tensão pode ser mais acima. Por exemplo, esse capacitor aqui, ele é de 400 volts. Eu poderia colocar um capacitor de 600 volts, porque essa tensão ela só mostra pra gente qual é a tensão máxima que esse capacitor funciona. Então, colocando acima, a gente não vai ter problema. O que a gente não pode fazer é colocar um capacitor com uma tensão menor. Porque se a tensão for menor, na hora que o circuito estiver funcionando, o capacitor vai explodir, ele vai danificar, entende? Então, não podemos colocar tensões menores na hora de fazer a substituição. Outra característica importante que a gente precisa observar na hora de substituir os capacitores é a... Vamos ver se vai focar. Acho que não vai focar, não vai dar para vocês verem aí. Tá vendo aí a temperatura do capacitor, tá? Então a temperatura do capacitor, vocês não estão conseguindo ver, mas está escrito aí menos 40, 105. A temperatura do capacitor é muito importante na hora da substituição. Então, se alguns capacitores não vêm com a temperatura escrita no corpo dele, como esse daqui, daí vocês terão que fazer uma pesquisa do datasheet do capacitor para verificar qual é a temperatura que ele trabalha. Mas sempre observar esses 4 pontos que eu acabei de trazer aqui para vocês. O primeiro deles, sempre substituir pelo mesmo tipo de capacitor, sempre substituir pela mesma capacitância ou acima, se limitando a uma tolerância de no máximo 10%, lembrando, e a tensão sempre a mesma tensão ou acima, nunca abaixo. E a temperatura também, mesma coisa, temperatura igual ou superior de trabalho. Lembrando, gente, um aviso, toda substituição que a gente faz onde não é exatamente o mesmo componente, nós temos riscos de dano na placa. Isso é padrão, tá? A gente está fazendo uma adaptação. Em todas as adaptações que a gente faz, sempre temos a chance de vir a ter um dano na placa eletrônica. Beleza? Essa foi a nossa aula sobre as principais características que vocês devem observar na hora de fazer a substituição de um capacitor. Espero que vocês tenham entendido. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixem aqui nos comentários e não se esqueçam de nos acompanhar nas nossas outras redes sociais. Beleza? Valeu, um forte abraço e até a próxima.